Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos dar início a um assunto de extrema importância e relevância. Nós vamos começar a trabalhar alguns aspectos relevantes a respeito de traumas. Hoje a gente vai começar a trabalhar, na verdade, hoje a gente vai começar um processo de cura interior. Hoje a gente vai começar um processo de transformação e libertação de dentro para fora, como a cura tem que ser. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto que é algo que é um divisor de águas. Quando a gente tem esta compreensão, quando a gente tem esse norte a respeito desse assunto. E hoje, gente, a gente vai começar a trabalhar um aspecto sobre nossa relação, nosso relacionamento para com os nossos pais, sejam eles vivos ou não mais, estejam eles presentes ou não mais. Hoje a gente vai começar a trabalhar esse aspecto. Sem a gente mexer nisso, não tem como desfrutar de liberdade emocional. Não existe cura completa, não existe como você ser um ser humano por inteiro sem que passe por este processo. Então, sejam muito bem-vindos, porque a partir daqui começa uma configuração adicional na sua vida. Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós já daremos início a este assunto, que eu tenho certeza que vai contribuir demais com a tua vida emocional. E a temática que vamos dar início nesse encontro, e a bem na verdade daqui para frente, nós vamos trabalhar sobre traumas. A gente vai mexer em feridas emocionais. E como eu sempre falo, pode doer. Vai doer como nunca. Para não doer nunca mais. Então, presta muita atenção, esteja completamente presente aqui nesta aula. Elimine as distrações. Esteja aqui em posição de aluno, de aluna, porque isso aqui vai mudar completamente o rumo da tua vida, o teu entendimento sobre vários aspectos. Esta temática, honre seus ancestrais, vai começar aqui a desencadear uma série de camadas na tua vida. O ser humano é como uma cebola com várias camadas, e é muito interessante que quanto mais a gente descasca, mais vai aparecendo coisas. Quanto mais a gente vai mexendo, mais vai aparecendo coisas. Então esteja aqui completamente presente. Esquece o que você tem para fazer depois. Esquece os problemas lá de fora. Esteja aqui presente hoje porque vai te ajudar e vai te ajudar muito. Honre seus ancestrais. Nós temos aqui três expressões, três argumentos. Qual o maior presente? Todo ser humano faz o que pode com os que tem. 3, todo comportamento carrega por trás uma. Então, presta muita atenção aqui. Eu sugiro que vocês tomem nota disso aqui. Eu sugiro que vocês anotem isso aqui para poder estudar depois. Eu sugiro que vocês, inclusive, reassistam essa aula mais uma vez, porque vai fazer muito sentido para vocês. Qual o maior presente? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Qual é o maior presente que você já recebeu? Só reflete. Só pensa um pouquinho. Gaste alguns segundos aí. Qual é o maior presente que você já recebeu? Só pensa. O maior presente que você já recebeu foi a vida. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E a pergunta que eu faço para a sua reflexão é: quem foi que te deu a vida? Ah, Johnny, foi Deus.
Estamos falando aqui da Terra. Estamos falando aqui da Terra, gente. Quem foi que te deu a vida? Foram seus pais. Você só está aqui, e eu sei, eu sou cristão, eu entendo que você é um projeto de Deus. Eu entendo que muito antes de você estar no ventre da tua mãe, no coração de Deus você já existia, mas não é do plano espiritual que estamos falando. Estamos falando aqui da Terra. Você só existe porque seu pai se relacionou com a sua mãe e você nasceu. Então, independente de quem são seus pais, independente do que fizeram ou do que deixaram de fazer, independente se foram pais amorosos ou pais rancorosos, independente se foram pais que te deram segurança e proteção, ou se foram pais que, quem sabe, te espancaram, abusaram de você. Você só existe porque eles te deram a vida. O maior presente que você ganhou até hoje se chama vida. E você só existe porque seus pais te deram a vida. Então, independente de quem são, do que fizeram, do que deixaram de fazer, a vida é o maior presente. E minimamente, mas minimamente mesmo, o básico e o mais simples que você pode é ser grato, grata pelo dom da vida. Você pode ser grato a Deus, você pode, você deve, mas você também, independente do que foi, aqui é momento de começarmos a abrir mão do julgamento. Independente do que aconteceu na tua história, é momento de você praticar no teu coração a gratidão pelos teus pais, porque eles te deram a vida. Eu sei que muitos de vocês tiveram um passado tenebroso com seus pais. Eu sei que muitas pessoas passaram por uma infância terrível. Eram espraguejados pelos pais, passaram por abusos, alguns físicos, outros psicológicos, outros emocionais, outros sexuais. Alguns, o pai e a mãe foi totalmente ausente. Alguns, como uma paciente me relatou nesses dias, que ela na infância ouviu a mãe dizer para o pai, olha só, imagina uma criança ouvir a mãe dizer para o pai, coloca essa menina no internato, vai ficar se incomodando com isso aí para quê? É coisa que dói e machuca muito. Eu sei disso. Mas não é dessas coisas que estamos falando nesse momento. Seus pais te deram a vida. A vida foi o maior presente que você já ganhou. Então, o primeiro ponto, gratidão pela vida. Todo comportamento, desculpe, todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. Presta atenção. Todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. Isso significa o quê? Não justifica, mas explica muita coisa. Lembro-me muito bem de um treinamento que eu tenho presencial, que acontece aqui na minha cidade ou cidades vizinhas, e quando eu estava falando sobre esse assunto no treinamento, uma moça pediu a palavra e ela disse, Johnny, mas me explica. Eu tenho uma irmã e eu percebo que a minha mãe gosta muito mais dessa minha irmã. Essa minha irmã, ela já concluiu faculdade, essa minha irmã é casada, tem filho, é estabilizada financeiramente. E eu, Johnny, eu não dei certo em 3 relacionamentos? Eu, Johnny, eu comecei 2 faculdades e parei. Financeiramente estou aos trancos e barrancos. E sempre que eu estou com a minha mãe, ou com muita frequência, a minha mãe faz questão de jogar isso na cara. Minha filha, olha para tua irmã é casada, tua irmã tem filhos, tua irmã já fez faculdade. E ela estava totalmente focada nesse problema. Tudo aquilo que a gente foca expande. Se a gente quiser procurar problema, a gente vai encontrar. Mas se a gente quiser mudar o nosso foco
e olhar por uma outra perspectiva. E eu pude emprestar os meus óculos para ela e disse o seguinte: vamos enxergar isso num outro ponto? Presta atenção nessa expressão aqui. Todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. Eu disse para ela: fulana, vamos avaliar numa outra perspectiva? Qual é a intenção da tua mãe? Lá no fundo, esquece o que você acredita que é um julgamento. Qual é a intenção profunda da tua mãe com essa expressão? Ela relutou um pouquinho, porque quando a gente está focado num problema, a gente só quer ver aquele problema. A gente não quer enxergar de uma outra maneira. E até que ela chegou num ponto que ela disse: eu acredito que ela pode estar querendo que eu tenha resultados tão bons quanto da minha mãe. Eu disse: aí é que tá. Ela está fazendo isso do jeito certo? Não. Ela está fazendo, todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. É os recursos que aquela mãe tinha. É o jeito que aquela mãe sabia fazer. É o jeito correto? Não. Era um jeito que gerava na moça cobrança. Era um jeito que gerava na moça uma perspectiva de julgamento. Mas era a verdadeira intenção daquela mãe. Percebe quando a gente troca os óculos, a gente enxerga de uma forma diferente? Percebe que todo ser humano ele faz o máximo que ele pode com os recursos que tem. E, gente, tem muitas mães que o máximo que pode com os recursos que tem é entregar esse filho, essa filha para a adoção. Tem muitos pais que o máximo que pode com os recursos que tem é abrir mão do direito de ser chamado pai, é abrir mão do direito de ser chamado mãe e entregar essa criança para uma outra família com mais condições. Nós não estamos aqui julgando, gente. Nós estamos dizendo que todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. Não foi isso que o próprio Deus fez com a humanidade? Deu seu próprio filho. Que amor maior é esse? Que amor é esse a ponto de alguém entregar o seu filho para morrer por toda a humanidade? Eu posso enxergar um processo de adoção de uma mãe, de um pai, entregar uma criança para adoção como a maior vergonha, como um desleixo, como um descaso, ou eu posso olhar isso como um presente. Eu posso olhar isso e dizer: que amor é esse? De alguém abrir mão de um filho por entender que não tem condições e entregar para uma outra família com mais condições para criar aquela criança, dar um futuro promissor. É muito provável, e acontece muito, que lá na frente, essa mãe que fez isso se arrepende. É muito comum. Mas naquele momento, com a consciência que ela tinha naquela ocasião, com os recursos que ela tinha, ela entendeu que era o melhor a se fazer. É desesperador para um pai e para uma mãe, é desesperador para um pai e para uma mãe não ter o que dar de comer para sua criança. Um pai e uma mãe até se vira, passa por perrengues, até dá um jeito, mas quando se trata de um filho, é muito doloroso. E às vezes, no auge do desespero, o maior gesto de amor que esse pai, que essa mãe encontra, é entregar esse filho, essa filha para adoção. Então, todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem. E todo comportamento carrega por trás uma intenção positiva. E eu volto ao exemplo da moça que se sentia julgada, que se sentia pressionada pela mãe, comparando ela com a irmã. A intenção daquela mãe era boa. O jeito que ela estava fazendo, não. Mas era o recurso que ela tinha. Era o jeito que ela sabia fazer. Aquela mãe não sabia fazer aquilo de outra maneira. A intenção daquela mãe era muito positiva. O jeito que ela estava fazendo gerava uma impressão de cobrança. Mas você percebe agora que
Todo comportamento carrega uma intenção positiva? A intenção positiva de uma mãe que entrega seu filho para adoção é amor. Por mais que essa mãe é julgada, é apedrejada. Só ela e Deus sabe o que está passando aqui dentro para ela tomar essa decisão. Então, permitir que essas máscaras caiam, a gente consegue viver uma vida mais leve. E eu quero dizer para você o seguinte: talvez você hoje seja alguém que diga, Johnny, meu pai, minha mãe ou meus pais só sobrevivem porque eu sustento eles hoje. Parabéns, continue fazendo isso. Mas posso ser sincero com você? Nada, absolutamente nada do que você fizer vai ser maior do que a vida, que é o presente que teus pais te deram. Eles podem só sobreviver hoje porque é você que paga. Eles podem só sobreviver hoje porque é você que coloca comida na mesa deles. Eles podem só ter um teto para morar hoje porque é você que paga. Mas nada, 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 nada do que você fizer para eles vai pagar o maior presente que eles te deram, que é a vida. Então a gente já começa a falar aqui de leis sistêmicas. Nas constelações familiares existem leis que regem os sistemas. E a lei, uma das leis, é quem veio primeiro, veio primeiro. A minha pergunta para você refletir é: quem é que veio primeiro? Seus pais ou você? Obviamente que seus pais. Então eles estão aqui e você aqui. Não queira tentar inverter essa ordem, porque isso nunca vai acontecer. Eles vieram primeiro. Eles têm primazia. Você só existe porque eles estão aqui, ó. Muitas pessoas, muitas pessoas assumem e adotam uma postura de querer ser, por exemplo, a mulher querer ser mãe da mãe. O homem às vezes quer ser pai do pai, ou o homem quer ser pai da mãe, ou a mulher quer ser mãe do pai. Isso nunca vai funcionar, você quebra uma lei sistêmica. E quando uma lei sistêmica é quebrada, acontece algo que nós chamamos de uma lesão dentro do sistema, da briga. Tem confusão. Absolutamente todas as pessoas que eu atendo que têm confusão na família, consciente ou inconscientemente, esse filho está tentando tomar o lugar do pai ou da mãe, ou querendo ser pai ou mãe do pai ou da mãe. Abandone esse papel. Não é sua função. Você jamais vai conseguir isso. Você pode dar suporte, você pode ajudar da melhor forma que for. Você jamais vai tomar o lugar deles. E você jamais vai conseguir pagar esse presente que é a vida. Esteja no lugar de filho. Esteja no lugar de filha. Se permita simplesmente ser filho. Se permita simplesmente ser filha. E muitas vezes isso parte de você colocar limites. Isso parte muitas vezes de você dizer: olha, mãe, olha, pai, eu entendo esse problema. Mas esse problema, pai, esse problema, mãe, é seu. Eu sou só filho. Eu sou só filha. Você tem esse problema? Gente, eu não estou dizendo que você tem que virar as costas, que você vai ser egoísta, que você nunca vai ajudar. Eu estou falando de colocar limites. Você não pode pegar um fardo que não é seu. Você não pode colocar dentro da tua mochila um peso que não é para você carregar. Já diz o ditado que cada um tem a sua cruz. Não queira pegar a cruz do outro para você carregar. Nem mesmo se essa pessoa for seu pai ou sua mãe. Pai querido, mãe querida, eu te amo, mas esse problema é seu. Sabe aquele pai, aquela mãe que vive trazendo problema, muitas vezes do casamento para a filha, para o filho? A mãe chega e diz: filho ou filha, você tem que falar com teu pai, porque desse jeito não dá. Você tem que colocar limites. Pai, mãe, eu entendo, mas esse problema é de vocês.
Vocês são adultos, eu tenho certeza que vocês têm capacidade para resolver isso. Eu tenho certeza que se vocês sentarem, dialogarem, esse problema será resolvido. Você não é juiz para fazer intermediação entre o pai e a mãe. Você vai acabar tomando a cruz de alguém e vai acabar punindo alguém. Quem busca culpado acaba punindo o inocente. Grava essa frase aqui, gente, e leva ela para a vida. Quem busca culpado acaba punindo o inocente. Toda história tem 3 lados. O dia que eu aprendi isso aqui, a minha vida mudou. Gente, toda história tem 3 lados. Eu atendo casais e eu percebo que é assim mesmo. Um lado vai contar a versão dele, o outro lado vai contar a versão dele ou dela. Então temos um lado, o outro lado e existe a verdade. Que cada um vai puxar farinha para o seu saco. Cada um vai defender a sua verdade. Existe um lado, o outro lado e a verdade. Então não queira você fazer papel de intermediador e de juiz. Se coloque na posição de filho. Entenda que você é apenas filho, filha. Quando os papéis estão acontecendo, a vida se torna leve. O problema é quando você pega o fardo de querer ser o pai ou a mãe dos seus pais. Não tem como, você não dá conta desse papel. Você não dá conta desse fardo. Você não dá conta dessa cruz. Então largue essa necessidade de controlar. Largue a necessidade de querer mudar os teus pais. Largue a necessidade de querer fazer com que seus pais ajam de uma forma, de determinada maneira. Isso é só uma projeção sua. Não é isso que eles querem. Só se ajuda quem quer ser ajudado. Permita que seus pais sejam simplesmente os seus pais. Permita que eles tenham o direito de tomar as decisões deles. Johnny, mas eu tenho certeza que essas decisões vão quebrar a cara. Deixe eles quebrar a cara. Não seja você a pessoa que vai assumir essa responsabilidade. Se permita ser apenas filho. E diga para eles, pai, mãe, eu te amo, mas eu sou apenas filho. Esse problema é seu, pai. Esse problema é seu, mãe. E eu tenho certeza que você tem capacidade para resolver isso. Não pegue o fardo, devolva. Não assuma mais uma responsabilidade. Sabe o que que nos impede de enxergar as coisas dessa maneira? É uma palavrinha chamada julgamento. É porque nós somos muito bons em atirar pedras. É porque nós somos muito bons em achar culpados. É porque nós somos muito bons em criticar. Mas eu queria que meu pai fosse de tal jeito, que a minha mãe fosse de tal maneira. Esse é um desejo seu. É uma projeção sua. Sabe por que que você se frustra? Porque é uma expectativa sua. Expectativa não atendida igual a frustração. Quem é que colocou a expectativa? Você. Permita que eles tomem o rumo deles. Deixa de julgamento. Quem já assistiu o filme A Cabana vai lembrar de um episódio em que o ator principal estava dentro de uma caverna ou algo parecido, e lá ele estava falando com a sabedoria. E a sabedoria convidou ele para ser juiz. E no começo ele achou maravilhoso, até que chegou um ponto em que a sabedoria pediu para ele: já que você acha que é tão fácil assim ser juiz, você deve escolher agora um dos seus filhos, um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Ele disse: não, eu não posso fazer isso. Por que não? Você tem que fazer. E chegou um momento que ele disse assim: ó, leve a mim, deixe os meus filhos em paz e leve a mim. E ali ele entendeu. Ele se ajoelha e ele diz: eu não quero mais ser juiz. É um fardo pesado demais. Você quer ser juiz? Você quer julgar? Será que você faria diferente do que seus pais fizeram? Com os recursos que tinham, com as condições que tinham, com os traumas que carregavam, porque você não pode desconsiderar os traumas que eles carregam. Você está julgando.
Mas muitas vezes nós fazemos coisas muito semelhantes dentro de um outro contexto. Mas como a gente é muito bom em julgar, a gente prefere atirar pedra neles. Você sabe a história deles? Você sabe os traumas que eles carregam? Você sabe os abusos que eles carregam? E muitos deles nunca tiveram a oportunidade, ou não têm mentalidade para isso, para buscar ajuda. Muitos deles não estão num curso como você. Você está expandindo a tua consciência. E muitas pessoas, mesmo com a consciência expandida, as fichas não caem. Imagina para eles, naquela época, como que nós podemos julgar que nós abandonamos hoje o papel de juiz? Que a gente abra a mão hoje desse papel de julgamento, porque é um papel pesado demais, é um fardo pesado demais. Presta atenção nas 5 ordens do amor na família. Presta muita atenção nas 5 ordens do amor na família. Primeiro, aceita a vida que os teus pais te deram. Primeiro, aceita a vida que os teus pais te deram. Simplesmente aceita ela. É um presente. A vida te foi dado. É uma dádiva. Não é nosso papel julgar o que foi e como foi, e simplesmente aceitar que foi do jeito que tinha que ser. Até porque, se você não tivesse passado pelo que você passou, será que você seria essa pessoa que você é hoje? Se você não tivesse passado pelas moendas da vida, será que você teria o coração que você tem hoje? Se você não tivesse passado pelas moendas da vida e passado pelos processos que você passou, será que você teria a mentalidade que você tem hoje? Simplesmente aceita. Não tem como mudar o que passou. Só nos cabe aceitar. E a aceitação torna as coisas mais leves. A questão é assim. E a pergunta que fica é, o que eu vou fazer com isso? Você tem sempre várias opções. Você pode olhar aquele episódio da tua vida com dor e sofrimento, ou você pode olhar com gratidão. É uma escolha. Para quem foi adotado, por exemplo, você pode olhar isso como um descaso, ficar enraivecido, ficar triste, ou você pode olhar com isso com gratidão. E olha que lindo, é uma escolha sua. Olha que lindo, ninguém pode tirar isso de você. É o livre-arbítrio, você pode escolher simplesmente aceitar que é como é. Aceita a vida que teus pais te deram. Segundo, receba o que te foi dado, mas transcenda isso. Ou seja, você pode ser muito melhor. Tem uma frase que eu digo que é o seguinte: não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, o importante é quem vai ser o pai ou quem vai ser a mãe do teu filho ou da tua filha. Receba o que te foi dado, mas transcenda isso. Você pode fazer escolhas diferentes. Você pode ser mais assertivo. Eu lembro de um caso em que um homem me falou o seguinte, o meu bisavô bateu de cabo de vassoura no meu avô. O meu avô bateu de cabo de vassoura no meu pai. O meu pai bateu de cabo de vassoura em mim. Eu peguei o cabo de vassoura para bater no meu filho. Mas quando eu ergui, ele disse assim, eu falei para mim, isso vai acabar em mim. Isso vai acabar em mim. Ele largou aquele cabo de vassoura. E eu tenho certeza que isso se quebrou nessa geração. Eu tenho certeza que o filho dele não vai pegar o cabo de vassoura para bater no filho. Precisa acabar em você.
pode acabar em você. Essa dor, esse sofrimento pode acabar em você. É uma escolha que você pode tomar e pode tomar hoje, aqui e agora. Sabe aquela história da avó que gritava com a mãe que gritava com você e você grita com o teu filho, com a tua filha? Você julga os teus pais, mas será que você já não está fazendo da mesma maneira? Talvez num contexto diferente. Olha que lindo isso. Receba o que te foi dado, mas transcenda isso. 3. Respeitar o que pertence aos nossos pais e permitir que eles façam o que podem e que devem fazer. Eu já expliquei sobre isso aqui. Se permita ser simplesmente filho. Se permita ser simplesmente filha. Devolva para eles, pai, mãe, esse problema eu tenho certeza que você dá conta de resolver. Esse problema é seu. Sabe qual é a questão? Você fica assumindo as dores deles o tempo inteiro. Você é um SOS para eles o tempo inteiro. Você não coloca limite. E aí você já se transformou pai do teu pai, pai da tua mãe, ou mãe do teu pai, ou mãe da tua mãe. O que que uma criança faz, gente? O tempo inteiro. Qual é a palavra que eles mais dizem? Mãe, 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 mãe. Aí você assumiu o papel de mãe da tua mãe. É isso que ela está fazendo. E que tal hoje você devolver esse papel para ela? Esse papel para ele? Pai, mãe, eu sou simplesmente filho. Esse fardo é pesado demais para mim. Eu tenho certeza que você dá conta de resolver isso. Acabou. Acabou. Respeite o que pertence a eles e permita que eles façam o que podem e o que devem fazer. Olha que lindo, cada um no seu papel. Eles no de pais, você no de filho ou filha. É assim que tem que ser. E aí a dança acontece do jeitinho que tem que acontecer. Mas muitas vezes é você que está invertendo isso. E aí fica reclamando de algo que você tolera. Fica reclamando de uma situação que você conduziu a essa situação. Não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você mesmo provocou. Se você abrir a torneira da pia e tampar a pia, vai transbordar. Não reclame da água caída no chão se foi você que abriu a torneira. Cabe a você ir lá fechar a torneira, abrir a pia. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja fazendo muito sentido para você. 4. Os pais são grandes, os filhos pequenos. A lei da hierarquia ou ordem. Os pais vieram primeiros, os filhos depois. Eles estão aqui, você aqui. Não inverta essa ordem. Vai dar problema. Você está percebendo no teu dia a dia que você está sendo pai do pai, pai da mãe, mãe do pai, mãe da mãe? É hora de devolver isso. Eles têm que estar aqui e você aqui. 5. Cada qual tem seu lugar de direito de pertencer a esse sistema. Nas constelações sistêmicas, todo grupo de pessoas que partilha de princípios e valores semelhantes formam um sistema. Então, pessoas que convivem na igreja, ali é um sistema. Pessoas da faculdade, ali é um sistema. Pessoas do mesmo bairro, ali é um sistema. Pessoas que frequentam colegas de futebol, ali é um sistema. Família é um sistema. Você tem o direito de pertencer a esse sistema. Então pare de se sentir rejeitado. Aceite que as coisas são como são. Pare de se sentir comparado. Todo ser humano faz o máximo que pode com os recursos que tem.
Todo comportamento carrega por trás uma intenção positiva. Saia do papel de juiz. Saia desse papel. Você tem direito de pertencer. Você pertence a essa família. Johnny, mas eu me sinto rejeitado e rejeitada. Pode até ser. Aceita que as coisas são como são. E transcenda isso aqui dentro. Receba o que te foi dado, número 2, e transcenda isso. Cabe a você curar isso em você. Você não vai mudar o comportamento do teu pai e da tua mãe. Ele ou ela vai mudar quando eles quiserem entrar numa jornada de cura interior. Mas não é você que vai mudá-los. Mas você pode transcender isso aqui dentro de você. Você pode virar essa chave aqui dentro de você. Você não precisa esperar pela mudança dele ou dela. Você pode mudar isso em você. E essa é a chave que liberta. Quando você condiciona a tua felicidade para algo ou alguém, você está perdido e perdida. A felicidade é um estado de espírito. Ou você é ou você não é. Quando você condiciona isso a algo ou a alguém que está fora de você, o dia que esse algo te for tirado, acabou a tua felicidade? Olha que loucura que você faz com você. Não é o outro que está fazendo com você. É você que está fazendo isso com você. E esse olhar é libertador. Esse olhar cai as máscaras. Uma única emoção positiva pode mudar toda a sua história. A nossa central de processamento de memória processa por nível de intensidade. Presta atenção nisso aqui. Sabe uma pessoa que está depressiva? É porque ela tem uma memória negativa muito forte. Por exemplo, metaforicamente, essa pessoa tem uma memória negativa, digamos assim, -10. Se a gente vai lá e, através de uma experiência, coloca na mente dela uma memória positiva, +11, acabou a depressão. É assim, ó, literalmente no estalar de dedos. Porque é por isso que remédio não trata. É por isso que remédio não resolve. É por isso que métodos, muitas vezes, baseados só em conversa, não resolve. Precisa de uma experiência emocional. Se foi uma experiência emocional que gerou um trauma, é uma experiência emocional positiva que vai resolver aquele trauma. Uma única emoção positiva pode mudar toda a sua história.